Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Você do YouTube aí, que Deus te abençoe. Seja uma bênção na obra de Deus. Aqui é Congregação Batista, da cidade de Mirabela. Se você que está me ouvindo aí, assistindo com a gente aí, quem sabe você nos ajuda aqui financeiramente também. A obra é grande, dependemos também da situação financeira. Fazemos um trabalho aqui voluntário, sem ter salário. Mas Deus tem nos sustentado. Olhe para nós, que Deus abençoe. A mensagem desta noite vai ser compreendendo as coisas de Deus. Está em Marcos capítulo 7, versículo 9 em diante. Diz o seguinte: dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, e validando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste. E muitas coisas fazeis semelhante a esta. E, chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isto é que contamina o homem. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa o seu discípulo, interrogando acerca desta parábola. Ele disse: ainda também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, o homicídio, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Bonita a mensagem, né? Acho que está tão claro que não precisava nem falar mais nada, né? Jesus está ensinando para nós que devemos compreender as coisas de Deus. Todo mundo é religioso. Até o diabo é religioso. Ele é temente a Deus. O diabo também é crente. Está lá na Bíblia, eu não estou inventando isso não. Está lá em Tiago. Tu crês em Deus? Faz o bem. O diabo também crê e teme. Tem muita gente que crê em Deus, mas não teme não. Tem gente que diz que é crente, fuma, bebe, adultera, mente e diz que é crente. Já conheci, não vou que eu conheço não, que era casado, mas tinha amante. Conheço. O ano passado, um pastor em Belo Horizonte, descobriram que tinha um amante. O que fez? Pegou um carro, bateu na parede, já morreu. Da nossa denominação batista. Aqui em Montes Claros, outro pastor, não morreu não, mas foi afastado da igreja. Pegaram ele envolvendo com uma mulher, que não é a esposa. Então, escondido, atrás, nós fazemos muitas coisas que ninguém sabe. Meu pensamento, você sabe? Eu não sei. O seu? Eu sei o meu. Então, não adianta a gente fazer coisa escondida. O homem não sabe, mas Deus sabe tudo. O que está dizendo para nós? Os fariseus tinham tão grande influência que o lavar das mãos tornara-se, de um modo geral, prática para todos os judeus. Claro que você deve lavar a mão para comer.
mas a prática ali era uma coisa legalista. Quando Jesus estava lá, comeu alguma coisa, se pegaram uma coisa, foi comer, por exemplo, banana. Você pode pegar a banana, descascar, você não vai contaminar a banana, mas se não lavar a mão, era pecado. Então, ensinando para nós que a tradição dos judeus era do corpo, não escrito em ordem de ensinamentos venerados, verbais, um conjunto de 603 regras tinha os fariseus na sua prática religiosa, além da Bíblia, da lei, no caso de Moisés. Eles acrescentaram 603 leis a fim de regular cada aspecto da vida do ser humano. Igual o Brasil, qualquer país. Lei, não pode, não pode. Quando já era menino, já falava as coisas, xingava as pessoas na briga, e levava para casa, acabava. Vai hoje pronunciar certas coisas. Há um grupo aí querendo tirar da Bíblia o texto que fala sobre homossexual, essas coisas assim. Está querendo tirar. Mas aí vai conseguir, porque o fim do mundo está aí, formando uma nova Bíblia. A citação de Isaías 29:13, seguindo a Septuaginta, com pequena alteração. O termo hipócrita é um epíteto bem escolhido, pois se referia originalmente a um ator que usava máscara e parecia ser realmente e não era. Então, hipócrita é um palhaço de circo. Põe a máscara, pinta lá, faz lá o trabalho dele, a gente olha e pensa que está alegre, às vezes não está. Alguém pode ter morrido na casa dele, está doente, às vezes está passando por condições financeiras, com problema na família, algum outro lugar, mas quando ele chega no palco, ele tem que representar, fingir que está alegre, fingir que está bem. Então o hipócrita é essa pessoa que finge, fala que é crente, mas não é crente, fala que ama, mas não ama, fala que é uma pessoa boa, mas não é. Fala as coisas que vai fazer e não faz. É o que a Bíblia está ensinando aí para nós, é o hipócrita. Então Jeremias está falando isso. O ponto principal das citações aí refere-se à substituição do mandamento de Deus por a tradição do homem. Sexta-feira fui no vizinho procurar uma peça lá, e cheguei lá, estava conversando com outro amigo e falando, de certo sentido, evangelizar. Mas só que o evangelizar estava mostrando que não tinha céu, que o céu vai seguir na terra, que vai ter o 1000 anos, não sei o que lá mais, mas distorcendo a Bíblia. Como estava a conversa, ela não podia entrar muito na conversa, porque a gente é educado, a gente não vai ficar entrando. Mas uma hora eu falei com ele lá, que quando Jesus voltar, vai ter 2 grupos, a direita e a esquerda, e o que tiver a direita vai vir depender do meu Pai, que é o céu. Não é assim não, não é assim não. É assim que a Bíblia está ensinando. E o outro lá ainda fala que tem céu ainda. Está vendo como é que é a coisa? Foi o outro me falando essas coisas lá, que é uma seita que tem por aí, que fala que não tem céu, que a terra vai ser transformada, que nós vamos ressuscitar e vamos morar aqui na terra mesmo. Aí eu falei, vai ter a tribulação sim. Vai ser 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de paz e 3 anos de perseguição, sofrimento eterno, sofrimento muito grande. E quem não recebeu o sinal da besta não vai poder comprar e nem vender. E já disse aqui, o cara dos Estados Unidos falou que o mundo está preparado para que em 2027 haja robô para fazer o trabalho do ser humano. Todo mundo vai ter seu trabalho, vai ser paz, não vai ter mais doença, não vai ter mais problema do nosso aí, vai ter um governo mundial, vai governar. Cumprimento da Bíblia. Então, o ponto nosso é querer substituir a lei de Deus pela lei do homem. Esses países que não são cristãos, fazem tudo isso.
A Bíblia é até proibida. Persegue, até mata aqueles que têm uma Bíblia em casa em sua mão. Mas no países que tem esse princípio do cristianismo, não muda. Pelo contrário, até firmando certas coisas aí, não aceitando que haja, no Brasil mesmo tem certas prefeituras aí já determinando que banheiro é masculino e feminino, não tem outra opção, a gente não pode falar, né? Em capítulo 7 de Marcos 9, esta exaltação da tradição recebe uma ilustração específica. A lei de Moisés foi citada no que se refere à honra devida aos pais. A primeira citação é de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Identifica-se que a hebraica, a Septuaginta, é uma forma de interpretação de tudo da Bíblia. A segunda de Êxodo 21, 17, segue de perto o texto hebraico. Como no contraste, Cristo cita a tradição rabínica que põe de lado o mandamento mosaico dado por Deus. Corban é a transliteração da palavra hebraica que significa oferta. O que é isso? Eu tenho uma fazenda, tem dinheiro, tem casa, então é uma coisa pequena. Aí eu digo, não, isso aqui é de Deus, eu dei para Deus. Aí eu morro. Os pais podem herdar? Não, é de Deus. Entendeu? Corban é isso. Você pegar uma coisa, falar que é de Deus, para não dar para os pais, para ninguém receber a herança. Hoje, né, essa lei não funciona dessa maneira. Antigamente era assim. Isso aqui é corban, é oferta ao Senhor. Entendeu? Então, eu morri, meu filho não recebe nada, minha esposa não recebe nada, porque é de Deus, é do Senhor. Essa é a tradição, a lei está lá ensinando para nós que deveríamos fazer. Algo dedicado a Deus por meio de um voto inviolável. Então, um voto que não podia, é igual, por exemplo, casamento. No casamento hoje, para ter firmeza, precisa o quê? Ser registrado. O casamento que não tem certidão de casamento, não tem validade. Eu sou amigo, eu não sou casado. Nós somos casados porque moramos juntos. Aí eu brigo com a Adalva, vou ali arranjar outra mulher e vou casar com ela. Não sou casado, lá no cartão não tem meu nome lá, pedido. Então assim, era algo muito importante para nós ser inviolável a nossa palavra com Deus. Quando a pessoa é crente, entrega a vida, vamos dizer, inviolável. Ninguém muda a minha fé com Deus. Os apóstolos, os profetas, hoje muita gente chega até morrer, por quê? Porque fez um voto com Deus. Ele entregou a vida dele para Deus. Pode me matar, mas eu não nego minha fé em Deus. Então é preciso que a gente entenda isso. Se um filho declarasse que a quantia necessária para o sustento de seus pais era corban, esse voto era inalterável, mesmo do ponto de lá do mandamento de Moisés. A palavra de Deus foi colocada em agudo contraste com a tradição dos homens. Observe que Cristo considerava a lei mosaica dada por Deus invalidar, é impossível, inválido ou nulo. O tempo presente fala de uma prática habitual. Então, na época de Jesus era um hábito isso acontecer. De alguém fala que é corban, é de Deus. Esse aqui é uma oferta a Deus. Ele podia usar, ele podia vender, mas os pais não podiam receber nada. Vamos colocar um fazendeiro aí, ele não podia dar nem uma vaca, um boi para o pai, porque era de Deus. Ele fez um voto. Nos versículos de 15 e 14, o Senhor volta ao assunto da imundícia e purificação. Mas aqui ele fala de somente aos fariseus e escribas, mas também a multidão reunida outras vezes. Logo a seguir, Cristo discute o assunto com os seus discípulos. Vocês não estão entendendo, não? O que contamina o homem não é o que entra, não, é o que sai.
é que contamina. O que entra vai para o estômago. Óbvio que eu não posso, né? E quem tem problema de saúde, comer certas coisas. E não é prática religiosa, é nosso corpo. Se eu tenho problema de saúde, tem coisa que eu não posso comer. Tá vendo? Mas não é pecado, não. Gordura, né? Seja de qualquer tipo, a gente tem que reduzir. Certas carnes gordurosas a gente tem que evitar. Massa e outras coisas mais. E isso não é que está tratando. Quem está tratando, quando eu coloco, como se eu comer carne de porco é pecado. Não está na Bíblia isso não, no Novo Testamento não. Não está na Bíblia se você está trabalhando lá, não vou dizer com sujeira, né? Mas está trabalhando lá, fazendo algum serviço, né? Que não é sujeira assim, não diz, vamos pegar alguma coisa e comer, tomar um café. Mas falar que ela é pecado, não pode não. No versículo então fala isso, né? Da imundícia. Mas aqui ele fala somente dos fariseus. Nada há fora do homem, isto é, nada físico pode tornar imundo, moral ou espiritual. No caso da discussão, comer sem lavar as mãos não pode produzir efeito espiritual. Está vendo? Se você está trabalhando com uma coisa, não vai ter nenhum efeito espiritual que é pecado. Claro, higiene faz parte. Não é mesmo? Você está trabalhando, você não vai pegar comida e comer, né? Contaminar o nosso corpo no sentido científico, da ciência. Então, se você pode comer qualquer coisa, higienicamente. O coração, quando está na Bíblia, não é simplesmente a sede das emoções, mas também o lugar de atividade mental e volitiva. Refere-se ao homem interior e não físico. Quando fala coração, não é simplesmente o órgão, mas está falando do nosso interior. A Bíblia dá teu coração a Jesus, está falando de quê? Do órgão, não, da nossa vida. É o sentido, né, do coração da vida, entregar a Jesus Cristo. Então, o ventre refere-se à cavidade do corpo que contém o estômago e o intestino. Depois que o processo digestivo se completa, o restante sai para o esboço, isto é, vai para o esgoto. Aquilo que é trabalhado lá dentro, separa-se então a parte, né, das vitaminas, dessas coisas, cada um vai para o seu lugar, e aquilo, o resto ali é jogado fora lá no vaso. Meus irmãos, Jesus então está explicando, Mateus 7 aqui, declarou que todo alimento é puro. Ele pôs de lado a distinção levítica entre o puro e o imundo, conforme Atos capítulo 10, versículo 14. Esse versículo contém a explicação de Jesus sobre o que significa o que sai do homem. O que sai do homem que é pecado, é que contamina o homem, que é mal. O que sai do homem sai do nosso interior. Isso que contamina o homem. Nós acabamos de ler aqui, né? Do interior do coração do homem sai o quê? Os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses procedem de dentro e contaminam o homem. Tem como evitar? Claro que tem como evitar. Você vai matar alguém? Você não vai matar alguém. Você vai deixar mal para alguém? Não, você pode evitar. Falei que recentemente, né? Tem muita gente que fala, bem feito para ele. O crente jamais deve desejar bem feito para ninguém. Falar bem feito é desejar o mal para ele, para a pessoa. Então, nós não podemos desejar mal para ninguém, mesmo que seja a pior pessoa que tem no mundo, jamais fazer isto. Nós temos que orar, pedir a bênção para aquela pessoa, se corrija da maldade que possa estar fazendo. Então, a palavra inveja, em algumas outras culturas e não judias, poderia se referir a feitiçaria, mal olhado em português. Entre os judeus, entretanto, é uma expressão para inveja. Nesse texto, a loucura é mais moral do que
intelectual. Às vezes preocupamos tanto com o que entra do que sai da nossa vida. Eu não posso comer isso, não posso fazer isso. Eu não posso fazer hoje porque tudo é minha igreja, então eu não posso fazer nada. Está errado. Se alguém tem uma necessidade, não é porque tem culto na igreja que eu não posso ajudar alguém. Entendendo? Isso aqui é um culto. Um horário que a gente tem aqui, mas tem necessidade, está trabalhando, está doente, não vai morrer, não vai pecar por deixar de vir ao culto, não. Você pode ir na sua casa cultuando a Deus. Vai na sua casa, vai orar, vai ler. Não é como alguém fala também, a minha igreja é aqui. Tem alguém que falou isso, minha igreja é aqui. O próximo que falar isso comigo, eu falei, quem é o pastor da sua igreja? É você? Quem é o tesoureiro da sua igreja? É você? Não vou na igreja, não, porque a minha igreja é aqui. Não, nem isso que a Bíblia me ensina, não. Jesus, Paulo, Pedro, tudo mostrou que tem um lugar de reunião. Não é errado você na sua casa ter um ponto de pregação, ter um culto lá, não é pecado não, é justo. A chamar de igreja ali, para ir ao templo, junto com os outros demais irmãos, porque a Bíblia diz, com bom e com só é que os irmãos vivem em união. Então nós temos que ter união. Precisou, ajudou, o que nós fizemos semana passada aqui, a oferta aqui, nós distribuímos para os irmãos aí, ó. Quem estava aqui, nós distribuímos. Eu falei que ia dar para uma pessoa, mas infelizmente tinha pouca gente, eu acabei distribuindo, mais ou menos aí, para as pessoas que estavam aqui. Então que Deus possa nos ajudar, né? Então, primeiro, o Rei de Deus se vê com os olhos espirituais. O reino de Deus se vê com os olhos espirituais. A gente não consegue ver o reino de Deus com nossos olhos humanos. Onde está o reino de Deus? Espiritualmente. A igreja local a gente vê, mas a igreja espiritual a gente não vê. Quem vai para o céu? São os crentes espirituais que ninguém vê. Está no Brasil, está nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, em todo lugar. Quem for crente em Jesus Cristo, aceitou Jesus como Salvador, vai para o céu. Não é porque é batista, não é porque é da igreja tal, não. Igreja, denominação, religião, não salva ninguém. Pelo contrário, até atrapalha. Às vezes a religião até atrapalha, porque muitos não, alguns acabam atrapalhando, fazendo coisas que não é da Bíblia. Impondo leis, se não é igreja, se lá em Belo Horizonte aconteceu um moço lá, que era a igreja batista, foi outra religião. Aí chegou e falou, porque isso aqui que tem, porque aí o pastor que estava comigo tinha barba, né, perfeitinho, não é igual a minha é feia não, aí vai porque tem barba, e ele tinha bigode. Aí eu sei quem tem, mas o bigode natural do homem, então eu tirei debaixo do braço e coloquei no rosto aqui, então. Se o bigode é natural do homem, é a barba, né? Não? Obviamente que, se eu quiser deixar meu cabelo crescer, eu posso. Não é pecado, não. Pode não ser bonito. Como mulher, quer cortar o cabelo, pode. Não é pecado mulher cortar cabelo, não. Eu acho mulher bonita com cabelo grande. Mas nunca obriguei minha esposa a cortar ou não cortar. É o desejo dela. Se ela quiser, eu tenho um corte para ela, se quiser. Eu não vou proibir ela cortar ou não cortar, não. Assim como ela também não proíbe, não. É analogia, essa barba só é feia, né? Mas eu quero, né, Valei? Você quer deixar, deixa, né? Vai dar vontade, a gente tira, né? Então o Rei de Deus se vê espiritualmente. Aonde? Aqui não. Quando chega lá no céu, não vê quem é crente e quem não é. Para quem é, uma bênção. E quem não for lá? Tem solução? Não. O homem está tentando morrer uma vez, vindo o juízo final. Esse período, Deus nos deu para acertar as contas aqui dos nossos pecados com Deus. Se confessar nossos pecados, abandoná-los, então nós pela fé nos tornamos filhos de Deus. Ninguém é filho de Deus, não. Nós somos filho adotivo de Deus.
Nós somos filhos pela fé. Ele nos adotou. Filho de Deus é um só. Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus legítimo. Nós somos filho adotivo. O mais importante é o espiritual. Posso trabalhar no domingo? Posso fazer isso? Pode. Podemos chegar até exagero, como um vídeo lá. Mãe, a menina pergunta, eu posso fumar? Pode. Mãe, eu posso ir na festa ali junina? Pode. Eu posso ir no clube? Pode. E mais tarde, a mãe falou, só não pode entrar no céu. Poder nessas festas do mundo você pode, só não pode entrar no céu. Né? O que você aprende dessas festas do mundo aí? Então estava ali a festa lá, não me perturbou ali não, mas quando saí, eu escutava aqui as festas ali até mais de meia-noite, estava lá o som. É lugar de crente? Não. Quem vai ver quem não é crente, não. Eu não posso concordar, não. Agora eu sou livre. Se eu quiser, posso ir. Devo ir? Não. Então, se você quiser, pode ir, né? Então, o mais importante, Mateus, capítulo 6, buscai, é ordem, buscai primeiro o reino de Deus. As demais coisas vai acrescentar para nós. Então, não, aquele não é lugar. E uma boate, não é lugar de crente. E, onde? Mas tem uma reunião política. Bom, reunião política você pode ir, não é nada imoral. A não ser que o candidato está pedindo voto, trocando, fazer barganha com você, aí está errado. Mas eu ouvi um político, as propagandas dele, os compromissos dele, é legal. Você tem que conhecer os políticos e votar nele. Você pode ouvir, você pode ter informação sobre ele, você votar, né? O mais importante espiritual, a vida humana é passageira, a alma eterna. A nossa vida, diz Moisés, é de 70 anos. O que passar disso é câncer e infarto. Alguns chegam a 70, 80, um pouquinho mais. Imagina uma pessoa de 90 anos. O que essa pessoa é para o trabalho? A maioria não faz nada. Eu estou com meus 70, chegando de pertinho, eu já não consigo fazer muita coisa fisicamente. Estou lá ajudando o pedreiro a fazer umas coisinhas lá, faço lá, a perna dói, a barriga dói, a coluna dói. Acabou. Não sou aquilo mais de 10 anos atrás, não. Correr eu não posso, por causa do coração, o médico proibiu eu correr. Posso fazer caminhada. A mesma caminhada está difícil. Dá vontade de só ficar deitado ali, assim, televisão, pego meu livro, pego a Bíblia, leio ali, sentado, tranquilo. Não é como antigamente. A vida é passageira. É como um sopro, é como uma flor, né? Hoje está bonito, chega de tarde já está murcha. Assim é a nossa vida. Obedecer a Deus resolve tudo. A mentira não. Já viu bem que a mentira? Rapidinho descobre. Um filho fazendo coisa errada, rapidinho descobre. A filha, às vezes, chega lá, a barriguinha está grandinha. O filho, às vezes, está fumando, um cheirinho, namorando escondido. Não obedece aos pais, não obedece a Deus. O que tem? A vida é minha, faz dela o que eu quero. Aí vem as consequências. Uma moça aqui do norte de Minas, lá pro lado de Salino, Taubeira ali, não me lembro, foi trabalhar em São Paulo, filho de crente, foi lá, começou a namorar. Namorar, aquele passinho para isso aqui não. Aquilo, né? Isso acontece com um casado, engravidou. O cara fala, você vai para sua casa, escreveu uma cartinha bonitinha e tal. Quando chegar na sua casa, você abre. Ela amava o cara, né? Muito amor, né? É assim que acontece.
Eu te amo, meu amor. Prova que você me ama. Aí vai para a cama, né? Tal. Quando chegou em casa, os pais ali recebeu com alegria e tal, e esperando um momento especial para ler a carta do amado. Seja bem-vindo ao mundo da AIDS. O amor contaminou a moça com AIDS. É isso que acontece com o mundo. Eles não querem saber se a moça ou o rapaz vai pegar uma doença dessa. Hoje, graças a Deus, está mais controlado. Acho que ninguém mais morre se cuidar da AIDS, não. Ela não tem cura, mas não tem processo, né, de transmitir. E tem os seus cuidados, né? Meus irmãos, a obediência a Deus é o desejo do Pai. Diz Jesus lá, digo lá, Deus lá para Saul, obedecer é melhor do que o sacrifício. Obedecer a Deus. Está aí para nós. A oportunidade de obedecer a Deus ou não. O que é obedecer a Deus? Crer nele, cumprir o que está na Bíblia, né? Amar os irmãos, pregar o Evangelho, ajudar quem precisa. A união faz a força. Sozinho, a gente pode fazer. Imagina eu pegar uma casa para construir sozinho. Quanto tempo vai custar? Aqui, esse tempo aqui mesmo aqui. Demora muito, porque muitos irmãos ajudaram a gente, muitos pedreiros, muitos irmãos vieram aqui, nos ajudaram na construção aqui. Essa laje mesmo que vieram, uns 20 irmãos de Montes Claros, até essa laje aqui. Demorou 3 horas, estava batida a laje aqui. Nós temos que continuar com essa servindo a Deus. O que você deseja para a sua vida depois da morte? Morreu, acabou? Não. É uma vida que não acaba. A Bíblia fala que nós não morremos, nós dormimos. E vamos acordar na presença de Deus. Para Deus ou para não Deus. E chegando ali, eu fui uma pessoa boa, eu fui... Não, está escrito. Está escrito. O Apocalipse diz que tem um livro cujo nome não está no livro da vida, não entra no reino de Deus. Eu chamo de cartório de Deus. A gente, quando nasce, a gente compra uma coisa, fica registrado no cartório e ninguém toma de você legalmente. Ninguém toma de você. Se você morrer, certidão de óbito, o seu herdeiro vai herdar aquilo ali. Mas quando estiver vivo, ninguém toma de você. Assim é a nossa alma, a nossa salvação. Quando Jesus escreve nosso nome no livro da vida, ninguém tira lá nosso nome do livro da vida. Então, este é o momento da gente refletir e perguntar: meu nome está escrito no livro da vida? Não é na igreja, não, no livro de Deus, no livro da Bíblia. Não é na Bíblia aqui nesse livro, não. No livro de Deus, está lá em Apocalipse escrito lá. Então, que Deus te abençoe, nos abençoe, possamos ser firmes, esquecer das coisas tristes, que alguém fez uma coisa com a gente, esquecer, e procurar a Deus de todo o coração. Estou errado? Pede perdão a Deus. Não corrige nossa vida. A Bíblia diz: quem mentia não mente mais, quem matava não mata mais, quem tinha uma idolatria não idolatra mais, aquele que vivia uma vida de prostituição não viva mais. A gente fica sabendo essas coisas aí, com a vida dos outros, a gente não pode falar, né? Casado, que a mulher não estava em casa, levou alguém para a casa lá. Você sabe, tem coisa que a gente vê, né? A gente sabe. Não é a nossa responsabilidade vigiar ninguém. A nossa função é orar e pregar a palavra de Deus. Mas fica o aviso aqui: Deus vê e sabe tudo. Amém? Amém. Senhor Deus, querido Pai, obrigado por este momento de reflexão sobre a tua palavra, sobre o que Deus deseja que façamos, ó Deus. Ó Deus, nos abençoe, nos dê uma noite feliz, uma semana abençoada. Nós estaremos indo para a nossa casa em Montes Claros. Nos abençoe na estrada, ó Deus, tudo ocorra sob o teu controle.
Abençoe, Deus, os irmãos aqui, ó Deus, possa estar trabalhando. Aqueles que são doentes, ó Deus, que eu possa abençoar, que possa conseguir os tratamentos, emprego, ó Deus. Se tiver algum problema na família, também só abençoe. Pedimos a tua graça, pedimos que perdoe nossos pecados, sem sempre fazer a tua vontade. Muito obrigado, em nome de Jesus que oramos. Amém.